Olá, seja muito bem-vindo. Está numa edição de hoje do Ceará em Pauta pela nossa Sertão TV. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência ao vivo no canal 180 e também no nosso canal no YouTube. Inclusive, aproveitar a oportunidade e pedir a você que nos acompanha a partir de agora para se inscrever também no nosso canal, porque programas jornalísticos como esse integram a grade de programação da emissora, seguem sendo retransmitidos no Facebook, no YouTube. Aproveite também para seguir o Instagram da nossa Sertão TV para acompanhar as novidades. O Ceará em Pauta dessa semana não poderia ser diferente. A gente recebe um convidado. E a gente recebe hoje Francisco de Assis Diniz, ex-secretário estadual do Desenvolvimento Agrário do Ceará, metalúrgico, bacharel em Direito e História, especialista em Gestão Pública e Economia do Trabalho. Encabeçou a expansão da Central Única dos Trabalhadores ACUT no Ceará, presidiu o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, IDT, entre 2007 e 2013, de Assis ainda foi eleito e presidiu o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no período compreendido de dezembro de 2013 a abril de 2018. De 2018 a 2021, ficou à frente da SDA. De Assis, primeiro, um prazer recebê-lo aqui no nosso Ceará em Pauta. Seja muito bem-vindo, mais uma vez, por sinal, mas agora prazer de contar pessoalmente aqui no Ceará em Pauta e dizer da satisfação em receber. Obrigado. Bom, Fabiano, eu é que agradeço. Quero dizer que este é um momento oportuno para que, a partir do programa, que tem uma repercussão midiática muito grande, a TV, ela repercute diretamente e tem o impacto real na vida das pessoas. A lógica do que nós costumeiramente temos da relação com a mídia, ela tem aquela TV aberta, mas não está concatenada e vinculada às redes sociais. E quando nós olhamos a Sertão TV, ela possibilita esse diálogo e concatenar as relações políticas, sociais, culturais, numa cidade tão importante como é a cidade de Quixaramubim. E eu posso lhe dizer, Fabiano, que a alegria é toda nossa. Eu sei de que hoje nós podemos estar dialogando sobre os aspectos da agricultura, da pecuária, do desenvolvimento do nosso estado, as estratégias de como dialogar do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da economia e principalmente como ter uma percepção política. E nessa percepção política, como contribuir, tanto de vista do ponto de partida da elaboração e da formulação das políticas que nós queremos, da avaliação e do balanço do que foi e do que é o governo do extraordinário Camilo Santana, e como ter um olhar não só para a capital, mas sobretudo para o interior, ter uma visão de desenvolvimento, concatenando esta visão desenvolvimentista à realidade de cada um dos irmãos e das irmãs cearenses. Por isso eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo conversar, dialogar e, sobretudo, ter uma percepção sistêmica daquilo que nós queremos para fortalecer e desenvolver a economia e melhorar a vida dos irmãos e das irmãs cearenses. Bom, daqui a pouco a gente faz uma análise do cenário nacional, vamos aproveitar a presença do de Assis para tratar também de PT no Brasil, no Estado e, por que não, também aqui na região centro do Estado. Experiência que teve à frente da SDA no período que esteve no comando da pasta, já aqui dentro do Ceará em Pauta. Mas é geralmente um padrão que a gente adotou no programa dos entrevistados. Eu poderia ler o currículo e a biografia, inclusive eu até resumi, tem até muito mais a atuação do senhor em outros setores, mas eu lhe perguntaria, de fato, para o telespectador, quem é de Assis Diniz? Bom, de Assis Diniz, ele tem uma trajetória muito marcada de vínculo direto com a defesa dos interesses da classe trabalhadora. Eu tenho uma vida muito precoce. Eu fui estudante acadêmico do curso de engenharia e da Escola Técnica Federal e, por isso, me vinculei ao setor metal-mecânico. Aos 20 anos de idade, estava sendo eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Indústria Metal-Mecânica do Estado do Ceará. E, a partir disso, vinculei-me diretamente à luta sindical. Ao longo da minha trajetória, de 88 até os dias atuais, tenho marcado a minha vida de defesa e de compromisso com a classe trabalhadora. Tive a oportunidade de ser o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Após a presidência por 3 mandatos consecutivos, fui eleito pela capacidade de liderança e de trabalho da Federação dos Metalúrgicos do Norte e Nordeste
Isso possibilitou que eu tivesse o nome conhecido a nível nacional, me colocando dentro da Executiva Nacional da Confederação dos Metalúrgicos da CUT, a CNM-CUT. E com a lógica de atuação, a capacidade de liderança, fui eleito presidente da Central Única dos Trabalhadores. Fui eleito e reeleito presidente da CUT. E na condição de presidente da CUT, ao tempo que atuava na militância, também fui buscar uma capacidade técnica para ter uma capacidade de diálogo daquilo que eu estava defendendo. Daí fui estudar para fazer o curso de História, fui fazer o curso de Direito, fui buscar a especialização em Gestão Pública e Economia do Trabalho, que era a área que me dava uma capacidade de diálogo com o governo. O governador Cid Gomes, ao ser eleito, pela liderança que nós tivemos à frente da Central Única dos Trabalhadores, nos convidou para coordenar a área de trabalho, emprego e renda. E aí fui para a presidência do CineDT. Durante os anos que o Cid foi governador, pude exercer na plenitude o que foi fundamental na geração de emprego, elevação de escolaridade, formação profissional. E com este trabalho, nós pudemos dar aos irmãos e às irmãs cearenses a oportunidade de trabalho, emprego e renda. Construímos uma interface muito forte com a qualificação profissional. Eu lembro que nós tivemos atuação dentro do CineDT nas políticas de trabalho, fazendo o PlanSec, um dos melhores e maiores de toda a história do PlanSec. Tivemos a implantação do ProJovem, o ProJovem Urbano, o ProJovem em Campo. Abrimos a capacidade, naquele momento já, de ter as inovações dentro da rede pública de trabalho, e isso nos colocou num cenário que fez com que o mundo da política tivesse um outro olhar. E aí fui convidado para disputar a presidência do Partido dos Trabalhadores, fui presidente do PT, e na presidência do PT, pelo diálogo que estabeleci com todas as forças, o primeiro mandato, Fabiane, que nós tivemos foi fruto de uma eleição direta, porque o presidente do PT e seu diretor eleito através de eleições, e nós tivemos uma disputa. Então o candidato Guilherme Sampaio disputou comigo, nós ganhamos a eleição, e pelo trabalho que nós desempenhamos, eu tive a oportunidade de ser o único presidente do PT que teve a sua reeleição por unanimidade. Nós, então, consolidamos o modo à frente do PT, com diálogo, com participação, respeitando as forças políticas e construindo no mundo da política uma interface com os nossos prefeitos, com os nossos vereadores e, principalmente, naquele momento, nós estávamos nos preparando para eleger o primeiro governador, que o Camilo Santana, então, candidato, foi eleito sobre a nossa gestão. E, ao deixar a presidência do PT, pelo convite do nosso governador, tive a grata satisfação e jamais poderei esquecer, por gratidão, tudo que o governador Camilo Santana possibilitou à frente da SDA, o trabalho que nós fizemos. Eu fiz um trabalho que buscou a inovação, a participação, dar voz, dar vez, criar uma dinâmica de mostrar a agricultura familiar, de mostrar a pecuária, de trazer as inovações daquilo que a nossa agricultura e a nossa pecuária estava fazendo, dar voz a quem nunca foi ouvido dentro da secretaria. Fui um secretário que esteve presente cotidianamente na vida do mundo real, da agricultura, do interior, e isso faz uma percepção, no primeiro momento, de dizer que o Deassis inovou muito. O Deassis trouxe muitas questões para fortalecer a relação com as secretarias de agricultura, com os movimentos sociais, com os projetos. O projeto São José, que é um grande projeto estruturante da nossa agricultura, nós passamos a dar um olhar sistêmico na secretaria e, nesta visão sistêmica, concatenando uma relação que é fundamental. É de que nossa agricultura ela não é uma atividade de assistência social. Fabiano, praticamente este foi um mantra que eu coloquei para que as pessoas pudessem entender que a agricultura é uma atividade econômica e, como tal, ela precisa ter uma relação mais profissionalizada, ela precisa ter as planilhas, ela busca ter diretamente o foco estratégico no mercado. E, para isso, nós, então, buscamos as inovações, usamos as mídias sociais, as redes,
fizemos a inovação de ter as feiras digitais, ter o portal da agricultura familiar, criando uma relação focada no mercado e na comercialização. E esta foi, sem sombra de dúvida, uma relação que hoje os nossos agricultores reconhecem. E eu tenho certeza que, pelo trabalho que nós fizemos nas feiras, nos eventos, hoje o agricultor vem até uma cidade, mas ele jamais vai vender o seu produto como vendia anteriormente. Nós colocamos uma semente na cabeça do homem e da mulher do campo, que é valorizar o seu trabalho, que é quantificar e precificar o valor do seu produto, do seu trabalho e da sua mão de obra. E isso fez com que nós abríssemos diretamente com os nossos colegas secretários, e eu serei eternamente grato aos meus colegas secretários que durante os 4 anos que estivemos juntos à frente da secretaria, eu no estado e cada um nos seus municípios, nós estabelecemos esse diálogo direto, de parceria, de reciprocidade, e as políticas que foram desenvolvidas e implantadas jamais pôde ser efetivadas senão com a parceria direta lá no interior com os nossos colegas secretários. Por isso, ao longo desses anos, o Diaci se tornou conhecido, se tornou um nome que as pessoas sabem quem é, que tem uma marca muito forte. A marca é de trabalho, de compromisso, de interiorizar suas ações, mas principalmente com muita lealdade e com lealdade na defesa dos interesses da classe trabalhadora. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, do PT, mas jamais, em nenhuma das instâncias às quais eu tive a oportunidade de estar, fiz com que não tivesse um diálogo com todos os setores. Eu fui o secretário de Estado que mais recebeu o prefeito, mesmo aqueles que eram contrários, aqueles que tinham posições antagônicas. Fiz questão de receber a tudo e a todos. Jamais, no meu gabinete, no gabinete da secretaria, ficou uma única pessoa que tivesse ido à secretaria que eu não tivesse recebido. Até mesmo porque o nosso papel é ser porta-voz. O governador sempre nos orientou de que a gente tivesse humildade e simplicidade no trato com as pessoas que mais precisam. Imagina só você, Fabiano, a pessoa sai, por exemplo, daqui de Quixeramobim e vai até Fortaleza. Se ele vai até Fortaleza é porque ele tem um interesse, ele tem uma questão que precisa ser resolvida, que precisa alguém ouvi-lo. Então, é com esse entendimento que nós levamos a cabo um diálogo efetivo, criando uma dinâmica muito própria. E eu sei que isso impactou diretamente no modo de ver e de fazer, e, sobretudo, no trato que os prefeitos passaram a dar às secretarias de agricultura. Você, meu colega, você, meu companheiro, sabe que no interior isso é mais do que natural. As secretarias que têm orçamento, elas têm uma hierarquia de prioridade. Quais são as secretarias mais importantes que os prefeitos têm por obrigação ter um trato diferenciado? São a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. As demais, elas são relegadas a um segundo, terceiro plano. E com a nossa gestão, nós, felizmente, temos hoje um outro trato dos prefeitos com as secretarias de agricultura. Vi também na biografia que o senhor é filho de um agricultor, não é isso? Meu pai era agricultor, era pecuarista, produtor de leite, produtor de queijo e também comerciante. Então, eu tenho um pé no que é o rural e um pé no que é na cidade. E é desta visão do mundo rural, dessa visão do que é a atividade da agricultura e da pecuária que até hoje os vínculos dos meus ancestrais eu faço questão de manter. O meu avô, meu bisavô, meu pai sempre tiveram uma relação direta de produção com a terra, seja criando gado, seja produzindo leite. E isso tem uma memória afetiva, mas tem uma memória muito vinculada ao processo econômico. Eu hoje, numa palestra que fazia a um conjunto de colegas, eu dizia, no meu bisavô, e o meu bisavô dizia, eu não quero que meus filhos joguem terra para cima dos seus pés, eu não quero que meu filho fique na terra, não fique na agricultura, eu quero que ele vá embora. E o que nós dizemos hoje é que há condições de dizer, eu quero que o meu filho esteja na agricultura, porque a agricultura é algo que é econômica. Eu vou pegar um exemplo concreto. Quando você vai gerar um emprego formal dentro de uma cidade, você precisa de 27 mil dólares. O que significa que, para gerar um emprego formal, eu tenho que ter algo em torno de 125 mil reais. E se eu olhar o que eu produzo, vou pegar a cadeia do leite,
Quixeramobim produz 200 mil litros de leite diariamente, já chegou a 230. A cada 50 litros de leite, Fabiano, eu tenho uma ocupação, eu tenho um emprego. Você imagina a quantidade de emprego diretamente vinculado ao leite que você não tem numa bacia tão importante como essa de Quixeramobim. Agora, eu preciso dizer que para manter o homem e a mulher e os seus filhos no campo, eu tenho que ter condições e ter atratividade. Eu tenho que ter uma boa escola, eu tenho que ter lazer, eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter estradas que me garantam bom deslocamento, eu tenho que ter geração de oportunidade e geração de renda. Eu preciso obrigatoriamente de usar a ciência e a tecnologia. Nós não podemos permitir que a tecnologia dos meus ancestrais, dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais, seja a mesma de hoje, usada de hoje, porque nós temos instrumento e ferramenta que possibilitam outro padrão. Bom, a gente faz o primeiro intervalo comercial, deu para conhecer um pouquinho da trajetória do Assis e vamos continuar falando um pouquinho mais. Política e a atuação dele também à frente de uma das principais pastas do Estado, saiu recentemente do comando, mas que, conforme destacou, segue aí com um leque de ações, uma espécie de prestação de contas, vamos dizer assim, né? Daqui a pouco, no retorno do intervalo. Permaneça por aí. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Gente, sou Carolzinha Sanfoneira, estou aqui na sua Sertão TV, a emissora do povo, e quero falar para vocês que quero mandar um abraço para toda a galera que assiste a Sertão TV. Um abraço para todo mundo. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a BrisaNet conecta você com a internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. BrisaNet, conectada com você. Continuamos firmes em nossos propósitos. O que nos inspira, o que faz nossos olhos brilharem e nos motiva é querer sempre mais. A Cocalc é movida por energia, desafio e oportunidade. Assim, todos os dias alcançamos novos passos, abrimos caminhos e evoluímos, tratando sempre o futuro como um assunto do presente. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Sertão TV, feita para você. Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Quixeramobim agora. Simples, prático, objetivo. Com um só clique, você sabe de tudo. Quixeramobimagora.blogspot.com. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com o ex-secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado, Francisco de Assis Diniz. Eu estava dando uma olhada aqui na relação da SDA em Quixeramobim e por aqui eu devo imaginar que em outros municípios também não foi diferente. Então a gente tem uma lista aqui imensa de ações: agroindústria de processamento de polpa do Projeto São José, peixamento, mais de 165 mil alevinos entregues no município, mais de 450 mil litros de leite distribuídos para mais de 22 mil famílias. Aí vem aqui, secretário, 297 famílias atendidas através do ATER, né? Casa de Mel do Projeto São José, unidade de processamento de leite, sistemas de abastecimento de água, a gente acompanhou nesses últimos anos, 56 FEDAF, inclusive queria que explicasse, e aquela assistência também dada ao agricultor na hora de plantar
do trator, né? Como é que ficou encaminhado, quando da sua saída da secretaria, também essa ação, que inclusive muita gente diariamente tem perguntado a reportagem de assistência? Então vamos começar por ele. Nós fizemos um convênio, o governador Camilo Santana, atendendo uma demanda do prefeito Cirilo, para que nós fizéssemos um convênio onde o governo do estado entraria com recurso de R$500 mil para dar uma oportunidade através do óleo, e este óleo fosse ao agricultor que tivesse que dar. A cada agricultor iria receber 40 litros de óleo para que ele pudesse, na relação direta dentro da sua comunidade, usar esse óleo com os tratores para cortar terra. Nós fizemos o convênio, esse convênio foi celebrado, publicado, o recurso foi dado limite de 100 mil, esta semana está sendo colocado os outros 400 mil e está sendo repassado durante toda essa semana, no máximo até a próxima semana, para a Prefeitura de Quixeramobim, o convênio dos R$500 mil com a contrapartida do município. Então, é uma política de valorizar e trazer uma redução dos impactos, do custo do que nós temos hoje na perspectiva de corte de terra. Mas você, Fabiano, falava das ações que nós fizemos em Quixeramobim. Eu vou te dar alguns números a você que nos acompanha, para você dimensionar o que representa o investimento na Secretaria do Desenvolvimento Agrário no estado do Ceará ao longo de 8 anos. Ao longo de 8 anos, o governador Camilo Santana fará um investimento de R$1 bilhão e 600 milhões na agricultura familiar. Não é pouca coisa. Quando nós olhamos o impacto do que representa R$1 bilhão e 600 milhões, nós precisamos dizer que esta atividade ela precisa ter o foco estratégico do mercado para que a gente saia com a presença nossa de 1,4% do PIB para chegar a 2% na nossa participação econômica das atividades do Estado. Eu tenho um investimento sistêmico que é fundamental para desenvolver as nossas cadeias, e nós refutamos a cadeia do leite. Hoje a cadeia do leite tem município que o leite impacta no município é maior do que o repasse do FPM. O exemplo disso é Quixeramobim. Quixeramobim, que já chegou a 230 mil litros de leite, tem aí hoje uma capacidade per capita de geração de oportunidade e de arrecadar. Mas essa cadeia, nós trabalhamos sistemicamente o melhoramento genético, a ciência e a tecnologia, colocando a palma forrageira, nós colocamos a base do suporte forrageiro e lá na ponta fizemos o acesso ao mercado com a comercialização desses produtos. A política dos parques de exposições, que inclusive fica com essa dúvida, mas os prefeitos defendem também que nesse espaço seja compartilhado com uma espécie de SEASA. Esse é um debate que nós precisamos fazer, porque as nossas exposições, ela têm sido exposições agropecuárias. Inclusive tem equipamento desse para Quixeramobim. Está vindo. O que nós queremos é que estas exposições, ela seja colocada num novo conceito. E ela não pode ser um espaço exclusivo destinado a uma atividade, ela tem que ter um espaço multiuso, onde a gente tenha nele a percepção de uso diário, de uso diário cotidiano. O fato de você colocar uma exposição ou uma feira de 3, 4 ou até anual, você tem aquele equipamento todo ocioso durante o ano todo. Então você pode ter nos parques para fazer atividade física, você pode abrir feiras gastronômicas, você pode fazer festival de cultura, você pode fazer cotidianamente a feira dos produtos da agricultura familiar, como nós temos no Galpão, a cada quarta-feira, toda quarta-feira aqui em Quixeramobim. Então esse debate, ele nos leva a um padrão de ter uma regularidade, ter a quantidade e a qualidade necessária para que a gente tenha a frequência e um fluxo natural, que as pessoas tenham ali no imaginário dela de que, por exemplo, se eu for hoje em Quixeramobim, no parque de exposição, eu vou ter um almoço dos produtos da agricultura familiar. Eu vou ter a buchada, eu vou ter o sarrabulho, eu vou ter a galinha caipira, eu vou ter o meu queijo. Enfim, eu tenho uma referência ali, eu poderei ter um ambiente com uma ambiência, com a música, com a regionalidade. Então, essa é uma percepção que precisamos avançar. E quando nós olhamos aquilo que a Secretaria fez com as ações do desenvolvimento, nós precisamos dizer que elas estão dentro de uma visão de mercado. Hoje é inadmissível nós não termos essa visão, até mesmo porque são cadeias estruturadas
eu tenho a cadeia do leite, eu tenho da ovinocultura, eu tenho das agroindústrias. Olha, veja bem, Fabiano, quando nós olhamos a cadeia da capinocultura do estado do Ceará, diariamente, só numa região, nós vendemos quase 1.000 carcaças de caprinos ou de ovino. E quando nós olhamos o preço desta carcaça, o quilo é vendido a R$ 4,50. Inhamuns? Nos Inhamuns. Se eu pegar esta mesma carcaça e levar a um abatedouro, dos quais nós já entregamos, são 3 abatedouros nossos, eu vou vender os cortes nobres ou os cortes finos do carré, da picanha, do filé, da maminha. Eu vou ter aí não mais os R$ 4,50 quilo, mas eu vou, hoje, se eu for no supermercado, em cada prateleira, eu vou ter lá o carré de R$ 68, eu vou ter o filé de R$ 92. Ou seja, eu preciso agregar valor ao meu produto. Eu não posso continuar sendo apenas fornecedor de matéria-prima. E nós estamos falando da carne, mas eu posso falar da víscera. Hoje, em qualquer restaurante em Fortaleza, você senta e pede uma buchada, que vem um prato com 2 buchadas e uma verdura, ele custa R$ 70. Ou seja, é uma capacidade de agregar valor que nós ainda não colocamos como esse estratégico de uma atividade econômica. É exemplo também da produção de queijo, né? A produção de queijo. O queijo é mais gritante, sabe, Fabiano? Aqui o Cirilo, e a gente tem que dizer da importância do esforço que o prefeito Cirilo tem feito com todos os produtores. Se nós trouxermos tecnologia, e aí nós haverá um convênio com a SDA, CCTES, Secretaria, o Centec e o Instituto Agropolo, nós vamos fazer um curso específico de queijo. Hoje, o quilo de queijo de coalho, ele custa, quando bem vendido, hoje ele está R$ 24, mas quando ele está muito bem vendido, ele chega a R$ 28, R$ 32. Se eu pegar esse leite para fazer outros queijos, o brie, o parmesão, os queijos finos, eu vou vender não mais de R$ 30, mas eu vou vender queijo maturado de R$ 150. Aí você diz, não, mas isso é muito difícil. Não, aqui em Quixeramobim já estão produzindo queijo maturado. Com 60 dias, queijo maturado sendo vendido a R$ 82. É disso que nós estamos falando. Agregar valor é desenvolver, agregando às pessoas a renda, e a renda sendo incluída no seu padrão familiar. E esta dinâmica, ela é, sem sombra de dúvida, a busca da inovação, da ciência e tecnologia a serviço do homem e da mulher do campo. Acha que cumpriu essa missão na secretaria? Eu hoje tenho um sentimento de dever cumprido, porque, embora ainda não esteja no padrão do que nós queremos, mas as sementes disso foram plantadas e nós estamos colhendo. Eu fico muito feliz, porque por onde passo, as pessoas reconhecem o meu trabalho, enaltecem a capacidade de liderança que tive à frente da secretaria, mas principalmente as pessoas dizem, olha, eu nunca tive a oportunidade de mostrar isso que eu faço. Eu nunca tive a oportunidade de dizer aquilo que eu estou fazendo. E nós colocamos dentro do cenário do Estado produtores, produtos e principalmente as experiências. A experiência do Vale do Forquilha aqui com a cooperativa, a Copevale lá com Deus e Mais, é uma das experiências mais ricas de todo o país. Nós estamos no semiárido. Você tem a Copevale distribuindo produto em todo o estado do Ceará. E isso nós plantamos e eu não tenho dúvida que fizemos um trabalho, tenho a enorme gratidão por tudo que o governador Camilo Santana fez para nos apoiar, e a minha responsabilidade hoje é olhar para o futuro, porque diferente de muitos, eu conheço os 184 cidades do estado do Ceará, percorri todos os municípios, desde quando fui presidente da CUT até na condição de secretário. Tenho a maturidade de ter convivido no mundo sindical, como presidente da CUT e do Sindicato dos Metalúrgicos. Tenho uma visão do que é o exercício pleno na execução das políticas públicas, seja na área do trabalho, seja no desenvolvimento agrário. Tenho uma visão do mundo da política por ter sido presidente do Partido dos Trabalhadores. Então, eu convivi com toda a ambiência do mundo econômico, cultural e político. Então, me sinto na condição hoje de dizer que estou preparado para colocar meu nome na condição de pré-candidato e olhar o futuro do Estado e poder ajudar mais e melhor os irmãos e as irmãs cearenses. E aqui em Quixeramobim, em especial, por todo o trabalho que ao longo dos anos nós fizemos, não é de hoje. O ProJovem foi a primeira política que nós fizemos para ajudar o município de Quixeramobim.
Exatamente sobre sua pré-candidatura que a gente quer destacar no próximo bloco. Falar um pouquinho por que dessa decisão de tentar aí uma das cadeiras na Assembleia Legislativa no pleito que está se aproximando. A gente retorna daqui a pouco, você permanece por aí. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. O meu nome é Lemos Neto e eu sou lá de Senador Pompeu e também estou fazendo versos, prosas e muita zoada aqui na programação da Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Gratidão. É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. Há mais de 20 anos, a OdontoArt cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da OdontoArt atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma OdontoArt perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a OdontoArt. Venha fazer parte dessa família. OdontoArt. Planos odontológicos. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Repórter Ceará. O seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. Com fé e esperança, qualidade e experiência de quem fez e faz o melhor pela educação. Hoje, a FADAT retorna à normalidade presencial e também com cursos integralmente à distância. Preparada para o recomeço e fazendo uma nova história, consolidando ainda mais Quixadá como um polo universitário. FADAT, chegou a hora de fazer a melhor história. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com o Diaci Gines. Bom, antes do intervalo comercial, o senhor já confirmava que era pré-candidato a deputado estadual, informação essa que no Xeramobim a gente já escutou, de diversas lideranças sindicais ou não. E de fato a pergunta que faço é a seguinte: o porquê da decisão de ser eventualmente aí candidato a deputado estadual? Isso passou também por uma articulação partidária, sofreu interferência, não diria interferência, mas sofreu, vamos dizer, incentivo de alguma figura dentro do PT para isso? E se talvez se olhasse para o passado, na época que era secretário, ou até um pouco antes, se via de fato no futuro um pré-candidato? Eu nunca trabalhei na secretaria pensando em ser candidato. Até mesmo porque o propósito na secretaria era fazer um trabalho que nos desse o reconhecimento técnico daquilo que nós estávamos nos propondo a fazer. Então não tinha na cabeça o propósito, vou fazer isso porque lá na frente eu vou colher para ser candidato. Não. No entanto, a dinâmica do trabalho feito, eu tive, no momento do próprio governador Camilo Santana, pelo desempenho
de tanta gente que chegava no Camilo e dizia, olha, você tem 2 secretários que são secretário de diálogo, que recebe muito bem, que atende muito bem, que traz a busca do desenvolvimento dessas ações. E isso o governador começou a ter um outro olhar para dentro da nossa secretaria e da relação comigo. E o Camilo, dentro do governo, na sua liderança, começava, a partir deste processo, dar um olhar para que eu pudesse concatenar isso. E dentro do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, eu tenho um parceiro estratégico que ao longo desses últimos 22 anos sempre estive ao lado dele, que é o deputado federal José Guimarães, que é da cidade de Quixeramobim, lá do distrito de Encantado. Eu tenho uma relação com ele histórica. Eu, ao longo desses últimos, dos 35 anos de militância no partido, 22 anos eu milito junto com o deputado Zé Guimarães dentro de um campo político chamado Campo Democrático, que é um campo hegemônico no PT. Fui presidente do partido com o apoio do Guimarães. Tive a oportunidade de ser convidado para ser secretário numa articulação liderada pelo Guimarães. E a partir desse debate, nós começamos a dizer, olha, se hoje é agricultura familiar, nós temos um representante, nós precisamos ter mais representante que tenha capacidade técnica, tenha conhecimento, tenha habilidade e que possa colocar o seu conhecimento e a sua capacidade de trabalho para ampliar o potencial dentro do nosso partido. E aí foi começando a desenvolver esse sentimento. E no meados do mês de junho, julho do ano passado, esse debate tomou fôlego, tomou corpo, e nós começamos a ter a ideia realmente que era possível desenvolver uma articulação, um processo de mobilização para apresentar o nome. E hoje nós estamos... Por que o governador resolveu antecipar o prazo para os secretários pretendentes candidatos saírem do governo, deixarem as pastas de Assis? O Camilo, ele é um homem de gestão. O Camilo tem uma visão extraordinária. Olha, veja bem, se você tem o prazo eleitoral, que é no dia 2 de abril, ele exonera no dia 2 de abril, para o secretário ser nomeado, tomar corpo, tomar pé. Quando esse secretário ou esta secretária for ter uma visão do que é o trabalho da própria secretaria, chegou aí final de maio, início de junho. Julho começa praticamente as campanhas, porque vai ter o período de convenção, articulação. É impossível você fazer gestão em campanha eleitoral. Então você perderia praticamente o semestre inteiro. O que significa dizer que foi uma decisão correta, uma decisão prudente, dizer, olha, o prazo legal é esse, mas vamos antecipar. Porque aí os secretários que irão assumir terão o prazo de 30, 40, 2 meses e vai se adaptando, vai tomando corpo, vai tendo uma visão do que são as secretarias. E foi exatamente a partir desse propósito que hoje você tem a Ana Tereza, que nos substitui, que tem uma capacidade de liderança, de trabalho, tem uma visão do que é o mundo da agricultura e da pecuária no nosso estado, até mesmo porque foi presidente do Instituto Agropolo, foi prefeita em Jaguaruana, então ela já entrou praticamente no piloto automático. Mas veja bem, se isso fosse acontecer lá no dia 2 de abril, ela teria aí um prazo maior. Quando fosse realmente trabalhar, praticamente já estava dentro do período eleitoral, e no período eleitoral a própria dinâmica da eleição impede muita coisa. Então eu acho que foi acertado isso que o governador Camilo, mesmo nós tendo um prejuízo, porque estando à frente de uma secretaria você tem mais visibilidade, tem mais trabalho, tem mais espaço, mas eu acho que está corretíssimo. Com relação, geralmente quem se coloca na condição de pré-candidato começa a articular o que chamam no estado de dobradinha, né? Então vai para federal, para estado. Eu vi que o próprio José Guimarães, que é pré-candidato à reeleição para federal, pode casar com o nome do senhor ao registro quando isso ocorrer para estadual. E essa pergunta que eu lhe faço, existe alguma estratégia nesse sentido de região? O senhor está focando município por município? Como é que o senhor está analisando esse casamento, vamos dizer assim, com outras candidaturas para federal? Bom, o deputado estadual, ele não pode ter um único federal, nem um federal pode ter um único estadual. Então, eu aqui em Quixeramobim vou fazer dobrada com o Guimarães, até mesmo porque nós vamos estar com uma base junto com o PT, junto com o Sindicato dos Trabalhadores, alguns companheiros dos assentamentos, alguns institutos que trabalham assistência técnica, alguns companheiros que estão, mas será uma dobrada que não terá exclusividade
com o de Assis Diniz, no caso do deputado Zé Guimarães, até pela sua relação de liderança que tem no Estado. Da mesma forma que nós vamos fazer outras dobradas. Nós temos dobrada dentro do PT com a deputada Luiziane Lins, com o deputado José Ayrton, vamos dobrar com a Janaína Farias, que também é pré-candidata. Fora do PT, nós teremos algumas outras dobradas, como, por exemplo, o deputado Edilvan, nós estamos dobrando com o Edilvan, vamos dobrar com o deputado Mauro Filho. Enfim, nós vamos ter um conjunto de outras dobradas para que a gente tenha a consolidação territorializada. Agora, eu tenho uma lógica para trabalhar essas eleições. Eu não quero ter os 184 cidades no horizonte. Eu quero trabalhar núcleos e quero trabalhar regiões territorializadas para dar maior capacidade de assistência, estar mais presente, ter disponibilidade para acompanhar. Sertão Central. O Sertão Central eu vou fazer do Sertão Central eu vou sair de Quixeré até chegando em Quixeramobim. Então eu vou pegar Capuí, Jaguaruana, Quixeré, Itaiçaba, Limoeiro, Tabuleiro, Morada Nova, Banabuiú, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Choró. E Baretama. Então, eu vou pegar esse corredor para dar uma linha de atuação. Vamos aproveitar que as pessoas de Quixadá nos acompanham. Como é que está Quixadá, especificamente? Não, Quixadá, nós estamos com um trabalho com o movimento sindical, nós temos um trabalho com os companheiros ligados ao Partido dos Trabalhadores, nós temos companheiros que já foram vereadores, tem vereadores que estão construindo essa parceria conosco. E aí, nós também, em Quixadá, vamos fazer dobrada com o deputado federal Zé Guimarães, junto com a base do nosso partido e os companheiros do movimento social. De Assis, geralmente quando a gente, inclusive falo agora há pouco do Campo Democrático, que é liderado pelo deputado federal aqui no estado, José Guimarães. E para o eleitor, às vezes, ele tenta entender o que acontece dentro do partido, porque existe a ala ali da Luiziane com o Zé Ayrton Cirilo, os deputados, e o Mano de Freitas e a ala Guimarães, né? Camilo Santana ali com apoio ao PDT. Como explicar isso para o eleitor, para entender como é que funciona essa dinâmica dentro do PT? É muito simples, meu companheiro. Fabiano, o partido... E detalhe, inclusive, vez ou outra, desce uma crítica a determinada ala do partido, e é isso, mas não é do mesmo partido? Então, como é que... mas é natural. O PT, eu brinco muito, fui presidente do PT por 2 mandatos, tive a honra, a gratificação, a satisfação de ser presidente do PT por um período muito importante da história do país, que foi exatamente a resistência ao golpe. Mas o PT é um partido plural. Não existe pensamento único dentro de um partido. A diferença é que nos demais partidos o que reina é o silêncio. No PT não, no PT aflora o debate, a discussão, as divergências. A diferença do PT para os demais partidos é que quando o PT toma uma posição, é posição de partido. Todos seguem unitário. Nos outros partidos, você tem uma guerra silenciosa, você tem guerras de bastidores e ninguém toma conhecimento. Mas acontece do mesmo nível que acontece no PT. O PT é um partido de ideias. E o que é, afinal de contas, um partido? Um partido é formado por parte. Partido é uma divisão natural, ele não é homogêneo, ele não é uma visão única, ele tem vários sentimentos, que aflora sentimento de mulheres, movimentos sociais, sindical, LGBTQI+, dos empresários, do pequeno emprego. Então, o PT é esta pluralidade da estrutura da sociedade. O PT reflete o que é a nossa sociedade. A nossa sociedade ela é muito heterogênea e é com este conceito, com esta visão que o PT se estrutura. O PT dá oportunidade para quem quer ter visões. E ele tem a oportunidade de ir no encontro falar, ele tem a liberdade de ir no encontro fazer a crítica. Agora, quando nós aprovamos uma resolução, deixa de ser uma posição do deputado Zé Guimarães, do de Assis Diniz, do deputado Delmano, da deputada Luiziane, para ser uma posição do PT. Basta o exemplo do que nós tivemos até recentemente. Tinha várias posições de qual seria o melhor para o processo sucessório do Estado de Ceará. Pronto. Queria encerrar o bloco, inclusive, com essa pergunta. No meio dessa pluralidade toda do PT, como é que você imagina que vai realmente caminhar o partido nas eleições desse ano a nível de governo do Estado? A gente já sabe que é uma certeza o próprio governador se descompatibilizar para concorrer ao Senado. Então, como é que fica o casamento com o PDT no Estado e indicação
no pleito. Então vamos partir da resolução que já foi aprovada. Nós não estamos falando de abstração. O PT aprovou uma resolução no seu diretório, que é a instância máxima, até o Congresso. Então, por mais que haja divergência, não há... Já tem uma posição consolidada e negociada com o governador Camilo Santana, com a presidente Gleice Hoffmann e o presidente Lula. Qual é a posição do PT? Nós indicaremos na eleição o nome de Camilo Santana para a chapa majoritária de senador. 2. Nós defendemos que o Camilo presida a sucessão e indique o nome do sucessor. 3. Nós queremos estar na chapa com a indicação de vice. Qual é a construção feita até hoje? É que o nome é o nome do PDT, isso está pacificado com o PT. Agora, tem que ser o nome do PDT que tenha diálogo com o PT. Tem que ser o nome do PDT que construa a unidade da base aliada do Camilo. Tem que ser o nome do PDT que seja competitivo e com condições de disputar e ganhar, porque esta eleição não é para o fácil. Nós temos uma eleição que vai ser disputadíssima. E tem um palanque forte para o presidente Lula. Esta foi a resolução aprovada que está tendo como referência a construção de uma base de deputados federais, o PT quer eleger de 4 a 5 deputados federais e de 7 a 8 deputados estaduais. Este foi o processo aprovado, consolidado e que nós estamos trabalhando. Camilo Santana preside a eleição, é o nosso candidato a senador. Ele, por si só, por ser a maior liderança, por hoje ter a aprovação de 80% do seu governo, ser o maior cabo eleitoral do Estado, deva presidir e indicar o nome para ser o seu sucessor. Arriscaria dizer quem do PDT mais se aproxima desse perfil, traçado pelo próprio PT? Olha, o debate, quando você constrói um perfil desse, você está dizendo que quer um nome de diálogo. E aí, ao longo dos anos, nós temos todos esses com diálogo. Agora, aquele ou aquela que mais se identificará vai ser o nome que o nosso governador vai indicar e nós estaremos com o Camilo presidindo esse processo. A decisão fica com ele. Exclusivamente construída pela maior liderança do nosso partido, a maior liderança do Estado do Ceará, chamado Camilo Sobreira de Santana. Bom, a gente faz o último intervalo comercial, daqui a pouco no retorno, e essa conversa do Alckmin vice de Lula. Como é que o PT aqui do Estado enxerga essa junção? Daqui a pouco. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá pessoal, eu sou André Natureza, estou aqui junto com vocês, fazendo parte da programação da Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Nerd. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Sertão TV, feita para você. Rádio Campo Maior. Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. Trabalho, empenho, entrega, compromisso. Sabe por que tudo isso é tão importante? Porque dá resultado. No dia a dia do Estado e principalmente na vida das pessoas. Nesses últimos tempos, enfrentamos tudo e superamos juntos. E
E o resultado disso a gente vê na educação, na saúde, na segurança, no emprego, no desenvolvimento nos 4 cantos do Ceará. Resultado de um trabalho que não para e que chega junto das pessoas quando elas mais precisam. Resultados que estão nos gestos, nos olhares, nas lutas e em todas as conquistas que seguimos alcançando. Porque juntos avançamos e o resultado são dias melhores para cada cearense. Governo do Ceará, trabalho que dá resultado. O Supermercado Super para você está repleto de novidades. Toda segunda e terça, ofertas de frutas, legumes e verduras, com a qualidade que você já conhece e com os menores preços da cidade. Às quartas e quintas é a vez de carnes e frios para o seu churrasco ficar mais gostoso. Parcelamos suas compras em 2 vezes no cartão, sem juros, com entrega grátis. Rua Cônego Pinto de Mendonça, 108, no centro de Quixeramobim. Contato 88-2149-0126. Super pra você, o supermercado da sua família. De volta com o Ceará em Pauta e a gente segue conversando com o Deassis Diniz. E secretário, nós tivemos recentemente essa anúncio aí por parte do PSB, da filiação do Geraldo Alckmin e possível indicação na vice do ex-presidente Lula. E aí, quando de repente surge essa informação, nas redes sociais já começam a surgir diversos vídeos, sobretudo da ala bolsonarista, atacando essa junção, inclusive recapitulando discursos de Geraldo Alckmin quando era candidato a presidente da República. Como é que vocês vão lidar com essa situação? E detalhe, como é que o PT enxerga essa possível realmente junção deles dois? Primeiro, a gente precisa compreender, Fabiano, que nós temos um pressuposto. Esta eleição ela é diferente de todas as eleições. Nós não estamos numa eleição no campo da democracia. Muitos dos valores democráticos foram estrangulados e nós vivenciamos algo diferente, embora tenhamos dentro da regra dos preceitos democráticos, a regra ainda é mantida, mas com valores absurdamente segregados. Defesa de fechamento do Congresso, impeachment de ministro do Supremo. Então, a regra está bem abalada. A segunda questão é que a gente precisa entender que essa candidatura, o Lula não é candidato só do PT. O Lula hoje é muito mais, aliás, sempre foi, mas hoje mais do que nunca, o Lula é maior do que o PT. E a sua candidatura não é uma candidatura do PT, é de uma frente. Não tem terceira via. O que nós vamos ter é uma eleição plebiscitária, onde de um lado vai estar o fascismo representado pelo Bolsonaro, e não sou eu que digo, são todos os veículos de comunicação do nosso país, internacionalmente, e do outro lado uma eleição de um campo democrático. E Lula precisa dizer que ele não virá com mágoas, que ele não virá com um retrovisor à sua frente. O Lula precisa dizer para o país que quer governar para todos. E se nós, a rigor, fôssemos buscar qualquer processo de retrovisor, não seria o discurso que o Alckmin fez contra o Lula na campanha. Seria a prisão do Lula. Seria os processos que ele levou. Não é pouca coisa você tomar 580 dias de cadeia, ficar preso num cubículo fechado na Polícia Federal em Curitiba, sem ter culpa. Então não é o retrovisor que vai nortear essa eleição. E o Lula é muito grande. O Lula é um estadista. O Lula precisa e vai dizer para o país o que precisa ser feito. Nós temos 51 milhões de irmãos brasileiros que estão abaixo da linha de pobreza. Hoje somos 10 milhões de irmãos brasileiros que passam fome. Nós temos 14,8% de desemprego aberto e crescente. Nós vendemos tudo o que nós tínhamos de patrimônio, ou quase tudo. Nós perdemos a referência e a autonomia da política externa brasileira. Nosso país hoje, ele é motivo de gargalhada externa e nós vivenciamos algo doentio. As pessoas perderam a capacidade de diálogo. O ódio,
o machismo, a homofobia. É a regra. A defesa hoje é de você ter um fuzil na mão. O diálogo é com o fuzil. Ou o empresário que faz uma faca para doar alguém, para enaltecer que a defesa da segurança pessoal é algo que vai nortear a unidade desse país. Se nós olhássemos bem, são 51 milhões de brasileiros, não tem exército nenhum que segure essa população se fosse para uma guerra civil. Não tem no mundo quem segure a situação dramática das famílias que estão perdendo emprego, da referência de vida, a nossa autonomia acadêmica, as nossas universidades. O Brasil, Fabiano, ele se notabilizou por fazer regra a vacina dos seus filhos. Todos nós de criancinha aprendemos que tomar vacina era o caminho da nossa salvação. A vacina foi negada, a ciência foi negada, a terra plana foi um debate. Então, não é razoável esse debate que estão pautando. Então, nós precisamos de uma unidade nacional, de uma frente ampla, e por mais crítica que a gente possa ter, e eu tenho crítica ao Geraldo Alckmin, mas esse é o momento da gente olhar para frente, de superar problemas menores, porque existe um problema muito maior, e o problema muito maior não é uma candidatura de centro ou de centro-esquerda, não. Nosso problema é contra o fascismo, é contra o ódio, é contra a fome, é contra o desemprego, é contra tudo aquilo que hoje a gente vive e que tem pessoas que são incapazes de ver, porque banalizaram absolutamente tudo. Por isso, esse debate, nós não podemos cair nessa armadilha. Essa armadilha não nos fortalecerá. Aliás, se formos pautar o que é o debate que a base bolsonarista faz, a gente não pode levar a sério. Hoje eu recebi uma crítica no meu perfil do Instagram, porque eu fiz um vídeo sobre o aumento da gasolina e do gás butano, a pessoa referendando que o problema da Petrobras foi os roubos que o PT fez lá dentro. A pessoa é incapaz de enxergar que o aumento de óleo diesel a R$9, gasolina que vai chegar a R$7, gasolina que vai chegar a 10, o gás butano que vai chegar a R$130, é fruto de uma política da Petrobras deliberada. Aí você tem que resgatar os vídeos do Eduardo, do Carlos, do Bolsonaro, dizendo que se eleita a Petrobras teria uma outra política de preço. Eles mesmos dizendo isso. E hoje foi o Bolsonaro que autorizou para que houvesse aumento de 24%, 16% e 14%, respectivamente, nesses produtos. Os acionistas da Petrobras, no ano passado, tiveram o repasse de 101 bilhões de lucro da Petrobras. Nós éramos autossuficientes na produção de petróleo. Então, esse debate, quando você vai fazê-lo junto a esta base carcomida, pautada pelo ódio, pelo sangue na boca, ele não pode ser a referência. A referência é uma chapa que traga unidade, desenvolvimento, crescimento, cidadania e resgate à dignidade do nosso povo. Vamos aqui um rápido bate-bola, pode ser? Na hora. Tem algum sonho ainda? Tenho. Presidente Lula no dia 2 de outubro ser eleito. Nesse tempo todo aí na política e também em cargos públicos, acumula alguma decepção? Algumas. Tem algum político específico que de Assis Diniz não sentaria? Quem está no mundo da política não pode dizer isso. Candidatura ou pré-candidatura a deputado estadual já é de fato prego batido e ponta virada? Existe algo que poderia tirá-lo dessa disputa? O pedido do governador Camilo Santana para cumprir outra função. E que recado deixaria a população do Sertão Central Cearense, de Xeramobim, do estado do Ceará, na condição de pré-candidato? Sou homem público e estou para servir. E na condição de servidor público, contem comigo e tenham de Assis Diniz com a sua inteligência, sua capacidade e, sobretudo, sua disponibilidade para trabalhar e fazer mais e melhor por vocês. Assis, muito obrigado pela participação, agradeço a disponibilidade de ter vindo aqui até a nossa emissora e desejar, como eu desejo a todos os entrevistados, sucesso. Obrigado, eu que agradeço. TV Sertão feita por você, para você. Obrigado. E a você de casa que nos acompanha, nosso muito obrigado também pela audiência e até próxima semana.